A gente está falando sobre os 7 milagres que Jesus fez, que são contados para nós aqui no Evangelho de João. E a gente vê que nesse terceiro milagre foi Jesus entrando, em Jerusalém, porque era uma época de festa e isso era uma época extremamente importante para os judeus. Ele subiu então para Jerusalém. Tinha uma porta que era a porta principal, que todo mundo que subia para a festa entrava, a porta do leão. Mas Jesus entrou pela porta das ovelhas, e ali tinha um tanque de Betesda, chamado Betesda, e ficava um monte de gente doente, assim, era a escória da sociedade. Jesus escolheu entrar pelo fundo, e isso traz para nós uma lição, O Senhor costuma trabalhar na nossa vida, primeiro naquelas áreas que são mais obscuras, que estão mais lá dentro do nosso coração, que a gente não gosta que mexe, que a gente resiste de largar. O Senhor vai lá nesses lugares escondidos para tirar raízes, que nos atrapalham de nos aproximarmos dele. E assim ele fez. E quando ele chega em um homem que é paralítico há 38 anos e diz a ele: "Você quer ser curado?" E aquele homem diz: "Eu não tenho ninguém para me ajudar." E ele começa a falar sobre outras coisas, Ele não estava posicionado para dizer sim ou não. Ele começa a reclamar, é isso. E a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes o que a gente precisa quando Deus se aproxima de nós é só de uma posição, parar de colocar a culpa nos outros, se queixar pelos outros. A Bíblia diz que se queixa o homem. Cada um só se queixa dos seus próprios pecados. Então, a gente tem que parar de perder tempo com murmuração e transferindo culpa para os outros. E Jesus de novo perguntou o que ele queria, e curou ele pegou a maca nas costas. É interessante que os fariseus reclamaram porque esse cara estava carregando uma maca no sábado, para você ver como que é a religião. Os religiosos, eles são uma praga, um câncer no meio da igreja de Jesus, porque eles priorizam só as coisas externas e as coisas espirituais eles não estão nem aí. O homem tinha voltado a andar e eles estão lá, recriminando o homem que ele está carregando um colchonete onde ele estava deitado, Um absurdo. Então, um resumo aqui, o final, você vai ver que Jesus ele encontra de novo esse homem e diz assim para ele: "Olha, vai e não peques mais, para que não te suceda algo pior." Nesse caso aqui, esse homem não nasceu paralítico. Ficou paralítico por 38 anos por causa de pecado. Então, como o apóstolo Paulo diz, a gente precisa se examinar, porque existe sim doenças que são por causa do pecado não confessado. E a Bíblia diz que quem esconde, não prospera, mas quem confessa alcança misericórdia. Então que Deus possa nos ajudar a acreditar em milagres. Assim como esse homem ficou de pé e voltou a andar, na nossa vida espiritual, nós temos que estar prontos para dizer sim, nós vamos avançar. Temos que estar prontos, porque a maioria das vezes a gente vai colocar desculpas como ele colocou, mas Deus está conosco. Então, ouça a palavra depois completa.